O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de São Matias Apóstolo. São Matias, que nós temos poucos dados a seu respeito, mas que logo depois da perseguição aos cristãos, morreu derramando o seu sangue, foi mártir, foi testemunha de Cristo, perdendo a própria vida pelo Senhor. Pois bem, e na primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, nós vemos uma condição que os apóstolos tinham para que aquele que haveria de tomar o lugar de Pedro, aquele que haveria de tomar o lugar de Judas, deveria ter uma característica: ele deveria ser alguém que tinha acompanhado Jesus desde o início. Versículo 22, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que ele foi elevado ao céu. Então tinha que ser uma pessoa que tivesse caminhado com o Senhor e que fosse testemunha da ressurreição e da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esta realidade de ser testemunha da ressurreição, testemunha que caminhou com Cristo, que era amigo de Cristo e que testemunhou a sua ressurreição e a sua ascensão, é fundamental. Foi fundamental para os apóstolos, mas continua sendo fundamental para todos nós. O que é um cristão? Dentre outras características, uma delas fundamental é alguém que crê na ressurreição, que acredita na ressurreição, que sabe que esta é uma realidade fundamental, a ressurreição de Cristo. Por esses dias, semana passada, o irmão, um conhecido, né, vocês nunca vão saber porque nem eu sabia quem era. Então, um conhecido meu que trouxe uma pessoa, um homem, que era irmão de um neoconvertido. Então, não sei por que foi que chegou a mim. E esse irmão, esse homem, tinha um irmão, um neoconvertido, que assim teve o grande passo da sua conversão agora
janeiro, antes do início dessa pandemia, finalzinho de janeiro. E ele tinha uma vida totalmente errada. Ele se mantinha, né? Digo isso porque eu nem sei quem é a pessoa. Eu conversei com o irmão dela, não foi confissão, e vocês nunca vão imaginar quem seja. Então, eu posso falar o fato, porque não estou revelando ninguém. Pois bem, pois essa pessoa se mantinha com venda de drogas. Vendia drogas e tinha uma vida razoável, razoavelmente confortável. Só que, em meados para o final de janeiro, ele se converteu, ele conheceu Jesus, ele conheceu a fé, ele se confessou e começou a frequentar a igreja. E aí veio logo depois, aí sim, ele tinha também um emprego oficial, veio a pandemia, ele perdeu o emprego e agora está afogado em dívidas, com problemas sérios financeiros, literalmente sem um tostão no bolso e sentindo-se tentado a voltar à vida antiga para ter com que se manter e manter aqueles que dele dependiam. E o irmão veio conversar comigo, dizendo: padre, olha a situação, padre, eu não sei o que dizer, eu não tenho como ajudar, e ele vai acabar, padre, passando grande necessidade, e ele está se sentindo muito tentado a voltar, porque, entre aspas, os amigos dele dizem: rapaz, volta para a vida, o comércio está grande, as pessoas estão agitadas, as pessoas estão meio desesperadas nesse período, não vai faltar cliente para comprar droga. E eu dizia ao irmão dele, para que dissesse isso a ele: recorde a ele a ressurreição de Cristo. Vá, se encontre com seu irmão, reze com ele e peçam, vocês dois, a Deus a graça dos mártires, que estavam dispostos a perder tudo, mas não perder Deus, não perder a sua fé, não perder o céu, porque se lembre-o, peça na oração a Deus a graça da fé na ressurreição de Cristo, porque se você crê que Jesus Cristo ressuscitou, é porque Ele é Deus. Se Ele é Deus, as suas palavras são verdadeiras. Se as suas palavras são verdadeiras, a promessa de ressurreição é verdadeira para nós. Então, se existe ressurreição para nós, existe um céu para nós, pelo qual vale a pena batalhar e até mesmo perder tudo neste mundo. E na hora me veio à mente o exemplo do martírio, do sofrimento dos mártires japoneses, que nós celebramos agora, no dia 6 de fevereiro. Crianças crucificadas, catequistas, seus catequizandos, padres, pais, crucificados. E as crianças que tinham aprendido na catequese que valia a pena morrer por Cristo, rezavam, suplicavam, repetiam o nome de Jesus, Maria, e um deles, um rapazinho de 13 anos, que chegava mesmo na cruz pregado exultar: o céu, existe o céu. Meus santos, é esta a certeza que enche a nossa vida de ânimo, se nós nos esquecermos da ressurreição de Cristo, de que Ele é Deus, de que a sua palavra é verdadeira, de que existe um céu para nós. Lembre que nós estamos aqui, é interessante, é providencial, que o evangelho de hoje, mesmo se hoje, quinta-feira, não fosse dia 14, o evangelho seria esse, naquela cronologia que nós estamos seguindo:
João 13, João 14, João 15. Pois bem, era esse evangelho, aquele em que Jesus Cristo está dizendo: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu irei preparar para vós, e eu voltarei. Permanecei no meu amor, permanecei em mim, façam o que eu estou dizendo. É esta a graça que nós precisamos hoje, no dia de São Mateus, de São Matias, pedir para nós, porque foi esta condição que os 11 apóstolos tinham para dizer: aquele que vai tomar o lugar de Judas precisa ter caminhado conosco e ter visto o Senhor ressuscitado e assunto, e ter ascendido aos céus. Então, esta fé viva. Então, esse é o primeiro ponto na festa de hoje que eu gostaria de salientar, e que eu tenho certeza que vai servir de alimento na oração pessoal de vocês, em casa, os que estão acompanhando pelas redes sociais. Vocês, depois que receberem aqui Jesus na Eucaristia, com Jesus no coração, no corpo de vocês, pedirem a Jesus esta graça: Senhor, eu preciso crer, para que eu não troque a minha fé por um prato de lentilhas. Aqui estou fazendo referência àquele episódio no livro do Gênesis, que Esaú vende a sua primogenitura por um prato de comida. Então não troque o céu por um pequeno prazer, não troque o céu por uma comodidade neste mundo, não troque o céu por uma alegria passageira, momentânea e ilusória, porque passageira e momentânea. Felicidade verdadeira é a do céu. Então nós precisamos pedir a Deus que enraize essa fé no nosso coração, no nosso peito, na nossa alma, para que tão viva seja esta fé, de modo que sejamos dispostos a perder tudo, mas não perder Deus, não perder a nossa fé, que afinal de contas, que vale ao homem ganhar tudo e perder o céu? Pois bem, é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu não poderia deixar de fazer menção, é no evangelho de hoje. Sim, porque lembra que eu falei que o evangelho próprio da festa de São Matias foi seria de qualquer jeito o evangelho de hoje, não? Porque 14 de maio nem sempre cai na quinta-feira da quinta semana da Páscoa. Então hoje foi uma providência. Então Deus quer nos falar, por meio da igreja, este evangelho em que Jesus repete: permanecei, João capítulo 15, versículo 9, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Vós sois meus amigos, se permanecerdes no meu amor. Matias, que foi chamado para fazer parte dos 12 amigos de Jesus. Nós, meus irmãos, todos nós, vocês que acompanham pelas redes sociais, vocês que estão aqui, todos nós somos chamados à amizade com Jesus. Mas existem, meus santos, eu gostaria aqui de salientar duas características na amizade. A primeira é a concórdia. Concórdia está em comunhão de coração. Cordes em latim é coração. Então, concórdia está em comunhão de coração. Os amigos, eles têm comunhão de coração. Eu posso amar o meu inimigo, mas eu não posso ser amigo dele, porque não há concórdia, não há comunhão, não há correspondência de amor. Eu posso amar uma pessoa que me faz o mal,
mas eu não posso ser amigo dela. Eu não posso ser amigo de uma pessoa que quer matar a minha mãe. Percebe? Eu devo amar essa pessoa, isto é, rezar por ela, querer o bem dela, querer a conversão dela, mas eu não posso ser amigo dela, porque ela odeia a quem eu amo, a minha mãe. Eu não posso ser amigo de um satanista, porque ele odeia a quem mais eu amo, a Deus. Eu não posso ser amigo de quem vende drogas para o meu filho, de quem se aproveita da doença dele. Imagine se uma mãe vai ser amiga daquele traficante que repassa drogas para o seu filho e destrói a vida dele. Ela pode e deve rezar pela conversão daquele traficante. Ela é chamada a amá-lo, mas ela não será amiga dele, porque ele está destruindo a vida de quem ela mais ama, o filho. Compreende aqui que para haver amizade precisa haver concórdia. É por isso que Jesus diz então: permanecei no meu amor, guardem, porque Ele é Deus, Ele sabe o que é o melhor para nós. Guardem os meus mandamentos, obedeçam o que eu digo a vocês, e vocês serão meus amigos. Vós sois meus amigos, se permanecerdes no meu amor. Vamos ouvir de novo então? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Ele é Deus, e Ele está pedindo que nós permaneçamos no seu amor, e que nós obedeçamos a sua palavra, porque Ele quer que nós sejamos felizes, não porque Ele seja um ser divino, voluntarioso, que quer simplesmente que a sua vontade seja feita. Não, Ele está dizendo isso, faça assim, porque Ele quer o nosso bem. Por isso que logo aqui no versículo 14, uma das frases que às vezes, pelo menos eu tinha no início do meu caminho com Cristo, dificuldade, me parecia uma frase meio antipática: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nossa, eu ficava meio assim, como assim? A amizade é uma realidade livre, né? Ok, meus santos, isso provavelmente não se aplica nos nossos relacionamentos, porque nós somos humanos e nem sempre temos certeza absoluta daquilo que apresentamos, mas para Deus, isso é uma realidade. Só seremos amigos de Deus se obedecermos os seus mandamentos, e Ele nos apresenta os seus mandamentos, porque Ele quer que nós tenhamos vida, e vida em abundância, vida em plenitude. A outra característica que eu gostaria de salientar, a outra característica da amizade é, eu falei, a concórdia, e a segunda é a benevolência. Ora, se você é amigo de alguém, você corrige o seu amigo. Isto é, Jesus diz aqui: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nós, nas nossas amizades, nós corrigimos, nós aconselhamos, nós alertamos. Não é amigo verdadeiro quem, para salvaguardar a amizade, fica calado diante de um erro do amigo. Não é amigo verdadeiro quem vê o amigo, a amiga, se encaminhando para o erro, mas para não desagradar, não fala coisa alguma. A amizade verdadeira corrige, a amizade verdadeira aconselha, a amizade verdadeira repreende, porque toda amizade verdadeira neste mundo tem que ser reflexo da amizade verdadeira que Deus quer ter conosco, e é por isso que Ele nos corrige, é por isso que Ele nos repreende, é por isso que Ele nos aconselha, porque Ele quer ser nosso amigo. Meus irmãos, estamos celebrando hoje então a festa
de São Matias, desse mártir. Por isso que o padre se veste de vermelho, a liturgia se reveste de sangue dos mártires, de sangue de Cristo. Refletimos hoje então sobre 3 pontos, acredito que sejam fecundos para a nossa vida espiritual, para a nossa reflexão hoje. Não deixe para refletir isso amanhã ou depois de amanhã, você vai esquecer. Se um caderninho você tiver em casa, você anote, refletir sobre o significado da ressurreição de Cristo. Se Cristo ressuscitou é porque Ele é Deus. Se Cristo ressuscitou, as suas palavras, as suas promessas são verdadeiras. Se Cristo ressuscitou, existe um céu para mim. Se Cristo ressuscitou, vale a pena perder tudo, mas não perder o céu. Primeiro ponto, para você refletir, meditar, rezar e pedir a Deus que faça você mergulhar cada vez mais nesta realidade, para que nós tenhamos a compreensão dos mártires, daqueles, eu fiz aqui referência dos mártires japoneses, daqueles meninos que preferiram morrer a perder Jesus. Segundo ponto, primeiro ponto foi esse. Segundo ponto para a nossa reflexão hoje, pedir a Jesus o dom da concórdia, que nós tenhamos um coração unido ao dele, que nós aprendamos a amar o que Ele ama, que nós vivamos aquilo que São Paulo pede a nós: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, que eu ame o que Jesus ama, e que eu odeie o que Jesus odeia, que eu queira o que Jesus quer, o que Ele quis na sua vida aqui neste mundo e o que Ele quer para mim, e que eu rejeite aquilo que é desagradável a Deus. Isso é um dom de Deus. E o terceiro, que eu seja dócil. O terceiro não foi o querer bem, a benevolência, né? Que nós corrigimos os nossos amigos. Pois bem, peçamos a Deus o dom da docilidade, que nós nos deixemos corrigir, que nós, quando a palavra de Deus nos corrige, palavra boa é aquela que inquieta a gente. Quando a gente vai à missa e a palavra não nos inquieta em nada, tem algo estranho, porque nós somos pecadores e temos a sinha de coisas que devem ser mudadas. Mas quando aquela palavra nos inquieta, mas existe a docilidade no nosso coração, nós dizemos: Jesus, me ajuda, Senhor, a obedecer, a Te obedecer, Senhor, a permanecer em Ti. Me ajuda, Senhor, a acolher com ouvidos bons os bons conselhos que me dão. Ajuda-me, Senhor, a acolher com ouvidos espirituais aquilo que vem de Ti por meio da palavra, aquilo que vem de Ti por meio dos nossos irmãos nossos que nos aconselham o bem, para que nós acolhamos com docilidade. Ajuda-me, Senhor, a acolher com docilidade aquilo que Tu me inspiras no coração, na minha oração. Se você, meu santinho, meditar hoje a respeito desses 3 pontos, eu tenho certeza que a sua oração, não apenas hoje, mas hoje e sempre, será fecunda e viva, e produzirá frutos de santidade no seu coração e na sua vida. Que São Matias interceda por nós, e que os nossos santos e anjos de devoção intercedam por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.